Lula, neste domingo, onde ele estava nessa convenção que oficializou o João Campos como presidente do PSB, porque o Lula foi em defesa, sabe de quem? Do grande amigo dele, Alexandre de Moraes. Vai chegar o dia que o Lula vai anunciar no microfone, porque com certeza ele já falou isso no pé do ouvido do Moraes, de que ele será bem tratado nos partidos de esquerda também, afinal ele já é muito bem tratado pelos partidos de esquerda, e o Lula criticou a justiça americana por querer impor sanções ao Alexandre de Moraes, Anny. Aliás, o discurso do Lula mistura um monte de coisa, né? Eu nunca me meti na justiça deles, eles matam tanta gente, fazem tanta guerra, só faltou pedir para regular as redes sociais no meio disso tudo, mas enfim, mais uma mensagem direta do Executivo para os amigos do Judiciário, Anny. Eu acho que o Lula ele já está num momento que ele nem sabe mais o que ele está falando, porque vai contra a própria estratégia do governo federal, as coisas que ele fala ao vivo lá com o microfone na mão que ninguém está segurando. E esse foi o caso da convenção do PSB. Foram várias as pérolas. Essa é só mais uma, né, que escancara o que a gente já sabe, do vínculo entre o STF e o governo federal. Eu gosto de falar esse dado que a AGU fez um levantamento no passado de que 90% dos casos julgados pelo STF são em favor do governo federal. E a gente critica aqui sempre como não há a separação clara de poderes no Brasil, como o governo federal está muito vinculado com o STF e vice-versa, desde 2022. Antes disso, mas em 2022, ano eleitoral, ficou claro o uso da máquina judiciária para censurar a oposição, né, para derrubar vários jornais e mídias e documentários da oposição, e isso só foi cada vez mais crescendo. E aí, com uma fala dessa, né, em que o Lula se coloca como grande defensor do Alexandre de Moraes, fica ainda mais evidente. E por que isso é ainda menos estratégico e o Lula está, enfim, falando coisas que ele não deveria ao vivo? Porque a própria diplomacia do Brasil, Itamaraty, o Ministério de Relações Internacionais, definiu como uma diretriz nesse caso, né, quando os Estados Unidos está falando que vai colocar sanções contra o Moraes, é não falar sobre, é ficar, se silenciar, é não se meter tanto para não dar mais confusão ainda. E aí chega o Lula com o microfone na mão e fala, não, os Estados Unidos está censurando o Moraes, está aplicando sanções, eu vou defender o judiciário brasileiro, porque eu não faço isso em relação à justiça dos Estados Unidos. É evidente que ele não faz isso em relação à justiça dos Estados Unidos porque não tem nenhum juiz dos Estados Unidos mandando nenhuma rede social brasileira ser derrubada. E é isso que está acontecendo. Ele até fala durante o discurso dele, porque estão fazendo isso por conta de uma pessoa que está nos Estados Unidos e o Moraes pediu para derrubar a conta. Mas veja bem, a gente está falando de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, usando uma rede social dos Estados Unidos, em que o Moraes decide derrubar uma conta inteira do Brasil. Uma conta não, uma plataforma inteira do Brasil por conta dessa uma pessoa que não mora no Brasil, que é o Alan dos Santos. Então, é um caso assim surreal, e quando a gente vê o Lula se colocando como defensor do Moraes, órgãos que deveriam ser separados, não é da conta do governo federal se o STF está ou não passando das suas competências a nível internacional. E se fosse, ele deveria defender a democracia brasileira e não passar a mão na cabeça do Moraes e falar que não, veja bem, eu vou reagir à altura. Porque ele não vai, ele não tem força e não há nada à altura. Os Estados Unidos não está fazendo nada contra o Brasil para que ele deva reagir à altura. Enfim, só escancara aí o que a gente já sabe desse vínculo entre o Lula e o Alexandre de Moraes, o que é triste, é lamentável, e a gente tem que falar mais sobre isso para que não fique algo natural. Não é natural, não é normal essa defesa desses dois poderes.